Olá, alunos! Vou fazer um vídeo pequeno para a gente falar só sobre colocação pronominal. Eu tinha colocado esse assunto no vídeo que eu já postei, no mesmo vídeo em que falamos sobre pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Entretanto, o vídeo não carregou, eu estou refazendo, tá? Então, vamos lá. Colocação pronominal. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, então, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes, podem ser colocados antes, no interior ou após o verbo. Respectivamente, chama-se os fenômenos de próclise, quando o pronome está antes do verbo, mesóclise, quando o pronome está no meio do verbo, e ênclise, quando o pronome está após o verbo. Existem regras para que os pronomes fiquem ou no início, ou no meio, ou no final. Então, vamos lá. Regras de colocação pronominal. Nunca se inicia uma frase por pronome oblíquo átono. Então, encontre-me às 10. Aqui temos o exemplo correto, porque eu não posso dizer me encontre, porque a gente não pode iniciar uma oração com pronome oblíquo átono, e o me é esse pronome oblíquo átono. Então, o que a gente faz? A gente coloca o pronome depois do verbo, e aí a gente tem uma ênclise, o certo? Então, é encontre-me às 10. Essa é a regra mais comum da colocação pronominal. Então, vamos lá. Quando após vírgula, coloca-se o pronome oblíquo átono após o verbo, perdão. Então, temos aqui um autoexemplo. Por quê? Quando após vírgula, temos aí a vírgula. Coloca-se o pronome oblíquo átono após o verbo. Eu não poderia escrever quando após vírgula se coloca, tá? Temos a vírgula, depois temos o verbo e o pronome fica depois do verbo e não antes, tá bom? 3. Componentes atratores dos pronomes oblíquos átonos provocam próclise, ou seja, pronome antes do verbo. Conjunções subordinativas. Eu sabia que me convidariam. Então, cadê a conjunção subordinativa? É o que? A gente tem aí uma conjunção integrante, certo? Como vocês já estudaram as orações substantivas, certo? Acredito que sim. Então, a gente tem aqui, ó, eu sabia, oração principal, certo? Eu, sujeito, sabia, transitividade, VTD. Eu sabia isso. Então, a gente pode... Ai, gente, esqueci a palavra. Ah, lembrei. O verbo. Nós podemos substituir a oração que me convidariam por isso. Eu sabia isso. Então, se a gente fosse fazer isso, teríamos eu sabia isso, e isso seria o quê? Objeto direto. Então, essa oração toda tem valor de objeto direto, certo? Então, eu sabia que me convidariam. Eu sabia a oração principal, que me convidariam. É uma oração porque tem verbo, subordinada porque completa o sentido da principal, substantiva porque pode ser substituída por isso, objetiva direta porque a oração tem valor de objeto direto, tá bom? Então, esse que, isso não tem nada a ver com colocação pronominal, tá, gente? Só é porque português é lindo, né? Só para aproveitar. Então, olha só, esse que é uma conjunção subordinativa, certo? Ela vai atrair o pronome pessoal oblíquo átono, que é o me. Então, eu tenho que dizer, eu sabia que me convidariam, e não eu sabia que convidariam me. É errado, porque o que atrai o pronome. Então, advérbios. Ontem te liguei, mas você não atendeu. Então, o advérbio também atrai o pronome. Então, a gente tem ontem, que é um advérbio de tempo, né? Ontem te liguei. Então, ontem puxou o pronome pessoal oblíquo átono, que é o te. Então, não posso dizer ontem liguei te, tá errado. Ontem te liguei, tá bom? Show. Pronomes indefinidos, interrogativos, relativos e demonstrativos. Então, gente, nós começamos a falar de pronomes, essa é a nossa segunda aula, certo? Mas, resumidamente, para que vocês entendam. Pronome indefinido, como o próprio nome diz, ele é vago, ele é impreciso. Então, se eu digo, alguém veio aqui, alguém quem? Eu tenho uma ideia imprecisa, então alguém é um pronome indefinido. Pronome interrogativo, quem veio aqui? Eu estou usando quem para fazer uma pergunta direta, certo? Direta por quê? Porque tem ponto de interrogação. Pronome relativo, se eu digo, os meninos que estudaram passaram na prova. Os meninos que... Então, esse que está retomando os meninos. Pronome relativo faz uma referência, tá bom? Então, e os demonstrativos, que como o próprio nome diz, eles servem para localizar um objeto no espaço. Então, se eu digo esta caneta, eu digo esta porque ela está próxima a mim, eu estou falando. Se eu digo essa caneta, ela está perto de quem?
da pessoa com quem eu falo, e se eu digo aquela caneta, ela está longe de mim, que estou falando, está longe da pessoa com quem eu falo também. E e o pronome demonstrativo também serve como para fazer a coesão, né? Esta, essa e aquela. Existe um uso específico para que a gente escolha cada pronome demonstrativo, e estudaremos isso quando falarmos somente sobre os demonstrativos, tá bom? Só fiz um resuminho para vocês. Então, vamos lá. Os pronomes indefinidos, os interrogativos, relativos e demonstrativos vão atrair o pronome. Então, isto me deu uma ideia. Isto é um pronome demonstrativo, atraiu o me. Então, eu tenho que dizer isto me deu uma ideia, e não isto deu-me uma ideia, tá? Às vezes você pensa, vou colocar um deu-me que vai ficar bonitinho. Não, tá errado, tá? Está agramatical. Tudo me lembra você. Eu acho que é uma música da Malhação, né? Tudo me lembra você. Acho que sim. Então, vamos lá. Tudo é um pronome indefinido. Tudo o quê, exatamente? Então, o pronome tudo, indefinido, está atraindo o pronome pessoal oblíquo átono me. Eu quero dizer tudo lembra-me você. Tá errado. Tá bom, obrigada. Agora vamos lá. D. Qualquer palavra que indique negação. Qual é a classe gramatical que tem essa palavra? O advérbio, né, gente? Então, a gente tem aqui, ó, como não, nunca, ninguém. Então, perceba. Vamos dar uma olhada? Vamos. Olha só. Às vezes, as regras existem para ratificar outras. Ou seja, o que é ratificar? Para dizer a mesma coisa de novo. Por que eu estou dizendo isso? Qualquer palavra que indique negação. Ora, se eu falei que advérbio atrai, não é um advérbio? Sim. Então, não é um advérbio. Nunca é um advérbio. E ninguém? Ninguém é um pronome indefinido. Então, perceba que a D, na verdade, é só para que fique claro, mas isso já foi dito, tá, gente? Então, quando vocês estudarem sempre, opa, mas isso daqui não seria uma paráfrase? O que é paráfrase? É quando eu digo uma coisa com as minhas palavras, né? Por exemplo, na redação, se você quer, você pode ler um texto e usar algumas informações daquele texto, mas você não pode copiar com aquelas palavras. O que você vai fazer? Você vai usar a ideia, mas colocando as suas próprias palavras, tá bom? Então aqui, não me dirija mais a palavra. A gente tem o não, que é o advérbio de negação, atraindo o me, pronome pessoal oblíquo átono de primeira pessoa. Então vamos lá, dando continuidade. Componentes causadores de ênclise, pronome após o verbo. Então vamos lá. Verbo no imperativo afirmativo. O que é imperativo? O imperativo é um modo verbal, nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, ainda falaremos sobre isso na nossa aula sobre verbo. O imperativo indica uma ordem, um conselho. Então, se eu digo estude, é o imperativo, certo? Agora, estude é o imperativo afirmativo. Agora, se eu digo não estude, é o imperativo negativo. Então, quando tivermos um imperativo afirmativo, o pronome vai ficar logo após o verbo. Então, ligue-me quando puder. Ligue é o imperativo afirmativo e o pronome está logo depois dele. Certo? Porque se fosse um imperativo negativo, não me ligue. O não é uma palavra que vai puxar o me, porque é um advérbio, é uma palavra negativa, certo? Então, a gente teria uma próclise. Então, perceba, imperativo negativo, próclise, não me ligue, certo? Imperativo afirmativo é uma ênclise. B, verbo que esteja iniciando a oração. Então, mais uma vez, gente, isso aqui é uma repetição. Assim que a gente começou a falar sobre colocação pronominal, falamos disso. Surpreendi-lhe com aquele presente. O lhe não é um pronome pessoal oblíquo átono? Sim. Então, eu posso começar uma oração com pronome pessoal oblíquo átono? Não. Então, o que aconteceu aqui? O pronome ficou depois do verbo, certo? Surpreendi-lhe com aquele presente. Depois, temos mais dois exemplos. E aí a gente vai para a mesóclise, que é bem curtinho. Então, verbo no gerúndio. O que é gerúndio? É uma forma nominal, já falamos no outro vídeo, né? Então, temos o gerúndio, o particípio e o infinitivo. Então, vio entregando-te uma caixa. Cadê o verbo no gerúndio? Entregando, certo? Depois, então, do verbo no gerúndio, ele vai atrair o pronome pessoal oblíquo átono, que é o te. Depois, verbo no infinitivo pessoal. Então, gente, nós temos o infinitivo, né, que é amar, vender, partir. Ele pode ser pessoal ou impessoal, certo? Então, pessoal, ele tem um sujeito, ele está se referindo a alguém. Agora, o impessoal tem um sentido genérico, um sentido indefinido que não está relacionado a nenhuma pessoa. Então, se eu digo, por exemplo, amar é sofrer, eu tenho aqui um infinitivo impessoal, porque ele não está se referindo a ninguém, tá?
Então, aqui a gente tem um infinitivo pessoal. O seu maior sonho é casar-se. O sonho dele tem uma pessoa específica. Então, o seu maior sonho é casar-se. A gente tem ali o se, que é um pronome pessoal oblíquo átono, certo? Que foi colocado logo depois do verbo, certo? Que está no infinitivo pessoal. E temos a mesóclise. A mesóclise acontece quando o verbo está no futuro. No futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, o que é o futuro do presente? Eu estudarei. É uma ação certa no futuro. Eu estudaria. É uma ação que foi interrompida, uma ação que não aconteceu por causa de outra. Então, por exemplo, se eu digo, eu estudaria se tivesse luz. Por que eu não estudo? Porque não tem luz. Então, o fato de não ter luz impossibilita a minha ação de estudar, tá? Então, futuro do presente, ação certa no futuro. Futuro do pretérito é uma ação que iria acontecer, mas foi impossibilitada por algum motivo. Beleza? Beleza. Então, aqui temos um exemplo. Se for preciso lutar, fazê-lo-ei. Então, olha só. Fazê-lo-ei é uma ação certa no futuro, certo? Então, olha só. O que aconteceu? Esse lo ficou exatamente no meio do verbo. Beleza? Então, olha só. Far-te-ei um favor. Far-te-ei. Esse verbo está no futuro do presente. Então, o que aconteceu? O pronome ficou no meio dele. Agora, se eu digo far-te-ia um favor. Então, olha só. O que aconteceu? O pronome está no futuro do pretérito, certo? Perdão, o pronome. O verbo está no futuro do pretérito. E o te, portanto, que é o nosso pronome pessoal oblíquo átono, foi colocado... Ih, gente, tá difícil. Foi colocado exatamente no interior dele, no meio dele. Beleza? Show. Então, gente, falamos sobre pronomes pessoais, sobre pronomes de tratamento e também sobre colocação pronominal. Na nossa próxima aula falaremos sobre os pronomes demonstrativos, beleza? Pronomes interrogativos, pronomes indefinidos e também pronomes relativos. Gente, pronome relativo é muito importante. Se a gente fosse escolher um pronome mais importante, seria com certeza o pronome relativo, tá? Então, gente, olha só. Fechamos aqui a nossa primeira parte de pronome. Como eu já falei no outro vídeo, vou postar uma folhinha de exercícios para vocês, beleza? E um arquivo de redação para que vocês possam estudar. Beijos, cuidem-se. Ó, perceberam? Cuidem-se. Por quê? Porque ser... A louca. É um pronome pessoal oblíquo átono. Eu posso dizer, se cuidem? Não posso. Por quê? Porque eu não posso começar uma oração com pronome pessoal oblíquo átono. O que eu vou fazer então, gente? Uma ênclise. Esse pronome vai ficar depois do verbo, tá bom? Ai, português é uma coisa linda demais, gente.